Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados amigos do programa Além da Vida. Mais uma vez estamos aqui, eu e a Carol Laverde. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. E também o Cacá, nosso companheiro inseparável, que nos ajuda também no programa a preparar esse ambiente de estudo, de reflexão, que nos traz a doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, né? Jesus, esse personagem desse mês, né, Cá? Hoje é o mês dele, né? Com certeza, Jesus, o nosso modelo e guia, como diz a doutrina, né? E todos os grandes ensinamentos dos espíritos, que veio para nos mostrar o que podemos fazer, o que devemos, né? E qual o caminho que devemos seguir. Verdade. E é bom a gente começar dizendo que o Espiritismo, a doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, ela teve como mentor, coordenador espiritual o próprio Cristo, né? Que muitas mensagens se intitula como o próprio Jesus, e outras também como Espírito de Verdade ou Espírito Verdade, coordenando desde o plano espiritual o trabalho de Allan Kardec na França, em Paris, no final do século XIX, apresentando o que ele já havia dito, né, há mais de 2000 anos, trazendo agora novas informações por muitos espíritos, uma vez que a humanidade já estava melhorada, né? Os espíritos que aqui estavam nessa época e até agora, né, já eram espíritos que já podiam compreender um pouco mais, né? Sim, e é interessante a gente frisar também, uma coisa que eu gosto muito de falar é que às vezes as pessoas acham que a doutrina espírita não segue Kardec, né? Não é uma doutrina cristã, e eu gosto sempre de frisar que o espiritismo ele é todo baseado nos ensinamentos de Jesus. Tanto é que no próprio livro dos Espíritos ele fala, né, qual o melhor modelo a seguir, né? E os Espíritos dizem, veja Jesus, né? Siga Jesus, Jesus nosso modelo e guia. Então eu gosto de frisar isso, porque às vezes as pessoas se equivocam e acham que a doutrina espírita não tem essa correlação, mas na verdade ela é todo o ensinamento de Jesus. Os Espíritos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, as passagens do Cristo, os comentários da espiritualidade, os comentários de Kardec sobre aquelas passagens, sobre aqueles ensinamentos. Igual você falou, ela vem elucidar ainda mais, explicar de uma forma mais clara aquilo que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos. É verdade. Essa obra que a Cá está citando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das obras básicas, né, da doutrina. Ela sai de uma parte do Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental. Então é bom a gente, né, esse último programa do ano, às vezes tem alguma pessoa que está começando a ouvir o programa agora, esse programa que é coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, aqui no Paraná, né? Então nós temos o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, como a obra fundamental. Ali está toda a doutrina, né? Das 4 partes desse livro, então, saíram outros 4 livros que constituem o Pentateuco, os 5 livros que compõem a base fundamental da doutrina espírita, e entre eles o Evangelho, que é onde Kardec e os espíritos vão apresentar em profundidade toda a parte moral que Jesus destacava, né, nos seus ensinamentos, no seu Evangelho, na Boa Nova, de maneira profunda e simples. Olha só, como os espíritos superiores costumam ensinar. Então, a gente recomenda muito o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também não menos as outras 4 obras, a começar pelo Livro dos Espíritos, né? Hoje nós vamos fazer a sequência normal do nosso programa, começando com o Momento Espírita, depois vamos falar sobre Jesus, que é o nosso homenageado, né, do mês, do ano e do século.
né? E depois fechamos com a reflexão espírita do nosso querido e saudoso José Antônio Vieira de Paula. O Momento Espírita hoje, pessoal, que é esse programa preparado pela Federação Espírita do Paraná, ele nos traz o título Ouvindo Corações. Ouvindo Corações. Grande sabedoria é poder olhar a vida com olhos de ver, enxergar as coisas de maneira diversa da habitual, ir além das aparências. Não somos apenas ossos, músculos, tendões, unhas, cabelos, sangue. Somos tudo isso e mais a essência, o espírito. É essa essência que nos faz ficar enfermos ou recuperar a saúde, apesar de portadores de uma doença sem bons prognósticos. Assim, não se pode imaginar medicina sem os remédios, bisturis, equipamentos, poções. Mas a essência não pode ser esquecida. Dr. Josh era um talentoso cirurgião oncológico. Depois de alguns anos, mal conseguia se levantar da cama pela manhã, porque sabia que iria ouvir as mesmas queixas. De tanto ouvir falar de dores e assistir ao sofrimento, deixara de se importar. Para que tudo aquilo afinal? Muitos pacientes ele nem conseguia que se recuperassem. Então, uma amiga lhe observou que ele precisava ter novos olhos. O importante não era mudar de hospital, de atividade. Era ele olhar o mesmo cenário de forma diferente. E sugeriu que a cada dia, durante 15 minutos, ele rememorasse os acontecimentos e respondesse a si mesmo: o que me surpreendeu hoje? O que me perturbou ou me emocionou? O que me inspirou? Ele tentou. 3 dias depois, a única resposta que conseguia dar às 3 questões era nada, nada, nada. A amiga lhe sugeriu que ele olhasse as pessoas ao seu redor como se fosse um escritor, um jornalista, ou quem sabe, um poeta. Procurasse histórias. 6 semanas depois, Josh encontrou-se com ela outra vez. Ele falou das suas experiências. Estava mudado, sereno. Nos primeiros dias, a única coisa que o surpreendera tinha sido o tumor de algum paciente que regredira poucos centímetros. O mais inspirador, uma droga nova, ainda em experiência, a ser ministrada aos pacientes. Certo dia, observando uma jovem mulher que ele operara de um câncer no ovário, tudo mudou. Ela estava muito debilitada pela quimioterapia. Sentada em uma cadeira, tinha ao seu lado as filhas de 4 e 6 anos. As 2 meninas estavam bem arrumadas, felizes e amadas. Como ela conseguia aquilo? Mesmo depois de tudo que havia passado, ele observava que havia dentro dela algo muito forte, uma força que a estava curando. E começou a perguntar aos pacientes o que lhes dava forças na sua luta contra a doença. As respostas eram muito diversas. O importante é que ele descobriu que tinha interesse em ouvir. E percebeu que agora, e somente agora, as pessoas vinham lhe agradecer pela cirurgia. Algumas até lhe davam presentes. Mudou o seu relacionamento com os doentes. Contando tudo isso para a amiga, ele retirou do bolso um estetoscópio com seu nome gravado e o mostrou comovido, presente de um paciente. Quando a amiga lhe perguntou o que é que iria fazer com aquilo, ele sorriu e respondeu: ouvir os corações, Raquel. Ouvir os corações. Todas as vidas têm um significado. Encontrar o sentido das coisas nem sempre é fazer algo diferente. Por vezes, é somente enxergar a rotina de uma forma diversa. A vida pode ser vista de várias maneiras: com os olhos, com a mente, com a intuição. Mas só é verdadeiramente conhecida por aqueles que falam e ouvem a linguagem do coração.
Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa de hoje, né? Bastante reflexiva. Ontem no trabalho da tarde ali no Centro Espírita Allan Kardec, nós comentávamos disso, né? Muitas enfermidades, patologias do corpo físico, elas são muitas vezes provenientes do desequilíbrio do corpo espiritual, né? E ao se tratar o corpo espiritual com reza, né? Com oração, com meditação, com fluidoterapia, com passe, né? Seja de qualquer natureza, em qualquer templo religioso, né? E isso causa uma modificação no físico, no material, sim, né? Por que não? Nós ouvimos aí na mensagem a diminuição do tumor, a regressão do tumor, né? É claro que há todo um processo fisiológico envolvido, do nosso corpo também reagindo contra aquilo, mas não podemos esquecer que a essência, como diz a própria mensagem, é espiritual, né? Ela que coordena, comanda, sem pensar nos benfeitores espirituais, nosso anjo da guarda, que estão constantemente nos ajudando, nos apoiando, né, nos socorrendo até nas doenças do corpo físico, né? Hoje em dia, quando a gente fala de câncer, né, cara, já vem uma certa tristeza, né, porque ele está muito relacionado ao término de uma jornada aqui na Terra, né? Mas a gente sabe que tudo está na mão de Deus, para sintetizar o raciocínio, né? E eu queria fazer 2 pensamentos aqui, aproveitando o tema de abertura, né? E lembrar de 2 pessoas envolvidas com saúde, né? Uma trabalhando na causa, que é a minha querida companheira Terezinha, né? Que vai estar no programa aqui do domingo que vem, né? Ela tem uma experiência vastíssima na área da saúde e continua ajudando as pessoas de toda a natureza, familiares, amigos, né? E também uma amiga que recentemente descobriu um câncer de mama em estágio 3, né? Já está avançado e está em processo de quimioterapia. E a gente tem procurado conversar, apoiar, dar força, porque não é fácil. Só quem passa por essas situações sabe, né? Então, para a Tec e para a Raquel, os nossos sentimentos, o nosso envolvimento carinhoso, para que confie em Deus, né? E tenha a força necessária para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como a mensagem diz, né? É verdade. E essa mensagem me chamou muita atenção porque ela fala exatamente isso, né? Nós somos a nossa essência, né? Então não é só o corpo físico, mas é a essência do espírito, é aquilo que estamos sentindo e vivenciando internamente também. E quando ele fala de um olhar sobre o que das nossas vivências, né, das nossas vivências de todos os dias, eu acho muito interessante, porque se a gente for pensar, hoje em dia, muitos de nós, dentro da nossa rotina mecânica, a gente está cansado, sobrecarregado, às vezes até descontente com aquilo que a gente faz. Igual o médico da mensagem, não vê mais o sentido daquilo. E quando ele é convidado a colocar um novo olhar na sua própria rotina, naquilo que ele já faz todos os dias. E ele vê que às vezes a gente está trabalhando no mecânico, mas quando a gente começa a ouvir as pessoas, igual ele fala que ouvir a essência das pessoas, tudo muda. Por isso que é engraçado quando ele faz a ligação do ouvir corações, né? Porque o ouvir corações é ouvir a dor daquele espírito, não é só ouvir, né? Mas é o desabafo, é o entender. E quando ele começa a fazer isso, ele vê um novo sentido e começa a aprender também com as situações. E é muito do que a gente vivencia, porque muitas vezes a gente vê as pessoas agindo e fazendo as coisas e a gente não entende. Mas é que às vezes dentro daquela pessoa, na essência dela, aquilo está fazendo sentido para ela. Pode não estar fazendo sentido para nós e pode não estar fazendo sentido para nada. Mas quando a gente para ouvir e a gente troca essa experiência, a gente fortalece ali um sentimento de amor, que é o que Jesus nos ensina, claro, né? E é o sentimento maior que acho que
envolve a todos nós, independente da crença de cada um. E é isso que a Ká falou, né? A gente não vai ficar na teoria, né? E quando eu falo do câncer, eu tive um câncer há 10 anos atrás, né? De próstata, que é muito comum nos homens, e a gente, desde esse tempo, vem alertando aos amigos, né? As pessoas, né? Que se tem histórico na família, cuide-se, né? Depois do câncer de pele, nos homens, é o mais comum e mais agressivo, então tem que cuidar, tem que fazer exame. Tem que fazer o toque. A gente brinca muito fica isso. com medo, né? Mas não... Eu tenho na empresa que eu trabalho lá uma gauchada lá que fala que toque nem morto, né? Então... Desculpa isso, pessoal, mas 20% dos cânceres que alguns exames não detectam pelo sangue, o toque pega, né? Para que você vai correr esse risco de 20%, né? Então fica aí, pessoal, aí um alerta, né? A gente quer que a pessoa não volte para casa antes do tempo, né? Volte na hora certa, né? E cumpra aqui a sua jornada desse modo, crescendo, né? E aprendendo muito, né, Ká? Com certeza, né? E é o que a gente veio para fazer, para aprender, para colocar um olhar diferente na nossa própria rotina. E aí a gente vai começar a achar os espaços, né? E cada um fazendo a sua parte, né? Tanto do lado material, que é cuidando do nosso corpo, e do lado espiritual, que é cuidando do nosso espírito. Né? Imortal. Não esquecer disso. O corpo morre. Uma hora vai. Mas né? o espírito é eterno. O corpo não vai ficar aqui, mas o espírito... é eterno. Imortal. Eu gosto de palavra imortal. Eterno, para mim, é só Deus. Aí perguntam assim pra gente, mas o espírito tem fim? Só Deus sabe. Ele que criou, nós temos começo. Né? A informação que a gente tem é que Deus não teve início nem fim, né? Não vamos entrar nesse campo, porque esse campo é um pouco complicado para nós, né? Mas eu prefiro acreditar na imortalidade da alma, né? E eu entendi o sentido da eternidade, assim, da coisa boa. Sim. Né? Que vai ser infinito, né? Sim. Pessoal, nosso tema hoje aqui, como a gente falou na abertura, é Jesus, né? E é tão bom falar do Cristo, né? Toda manhã eu ouço, e para deitar também, uma música que fala de Jesus, do Padre Zezinho, né? Um certo Galileu. Não sei se a Ká já ouviu. É linda, é o meu mantra. Jesus para mim também é uma palavra assim que tem muita força, né? Então, a gente vai comentar dele, né, Ká? Um pouquinho aqui para a gente reavivar essa figura ímpar, não só do espiritismo, não só do cristianismo, mas de Deus, né? E tem uma passagem no livro dos Médiuns, quando estuda a parte científica da doutrina espírita, colocando que, de certa forma, se em algum momento Jesus, apesar da sua superioridade como espírito puro, ele necessitava trabalhar como médium, só poderia ser médium de Deus, né? É muito bonito isso que Kardec coloca ali no livro dos médiuns, né, que é uma das obras básicas também, mostra a envergadura desse espírito, né, que veio a esse educandário chamado Terra, um planeta de provas e expiações, um planeta assim bastante no início da caminhada evolutiva do próprio planeta, acima apenas de ser um planeta primitivo, né, onde ocorrem as primeiras encarnações dos espíritos, né. Então ele vem para cá, ele coordena toda a elaboração da Terra, olha só, né, cara, que coisa linda, né? E vem para cá, encarna aqui em missão, né, e deixa essa mensagem belíssima que nós estamos bebendo em várias doutrinas, em vários segmentos filosóficos, religiosos, né, para poder entender melhor a sua mensagem, que é a mensagem de Deus, né? Com certeza, né? Quando a gente pensa em Jesus, a gente vê a grandiosidade que foi a sua vida, os seus ensinamentos, porque hoje não apenas as religiões o estudam, né? Mas todos, né? Os cientistas, muitos já o estudaram suas mensagens, a sua personalidade, para nos mostrar o quê? O quanto esse espírito que aqui esteve, como diz o Miguel, é de uma envergadura, é de uma moral, é de uma postura que vem o quê? Exemplificar o nosso objetivo, né? Que é o nosso objetivo a ser trilhado, que é desenvolver o nosso espírito, para que também tenhamos essas mesmas qualidades, né? Esse mesmo padrão moral, essas mesmas atitudes diante das dificuldades. Eu gosto, quando eu penso em Jesus, lembrar exatamente isso, né? Que ele veio nos mostrar que, independente da condição que nós estejamos aqui, na questão material e evolutiva,
é possível fazer diferente, porque ele vem, né, assim como todos nós conhecemos a sua história, ele nasce ali na manjedoura, na simplicidade, e vai desenvolvendo o seu trabalho, trabalha na marcenaria do Pai, assim como todos nós nascemos, trabalhamos, mas não esquece de desenvolver a parte moral, a parte espiritual, né? A sua conexão com as leis naturais, com as leis de Deus. Então, quando eu vejo isso, quando eu estudo isso, isso traz um aconchego para o nosso coração, que parece que essa energia, esse amor do Cristo está sendo derramado sobre tudo. E eu brinco que eu gosto muito de dezembro, apesar da gente saber que Jesus todos os dias, todos os anos, está presente na nossa vida, mas parece que dezembro, até aquelas pessoas que não são muito ligadas, parece que mexe, parece que é uma energia diferente. Quando a gente fala em Natal, quando a gente fala no mês de dezembro, no coração de todos aqui, todos os nossos ouvintes, todos aqueles que a gente conhece, parece que é tocado de uma compaixão diferente. Parece que é tocado de um sentimento, de uma abertura diferenciada, e eu acho que isso é muito importante para que a gente possa também trabalhar os ensinamentos do Cristo neste período, para que a gente possa segui-lo ao longo de todo o ano, não só nesse mês. Parece que nesse mês as pessoas ficam mais caridosas, mais amorosas, mais sentimentais. E até a gente brincava aqui no começo da música do Natal Todo Dia, porque o Natal Todo Dia seria essa essência do amor de Cristo florescendo todos os dias na nossa vida. E assim como a gente comentou no começo, a doutrina nos traz que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Então, quando a gente ouve isso, quando a gente visualiza o Cristo e vê tudo que ele nos ensinou, tudo que ele falou, a postura dele, e a gente entende que aquele é o nosso modelo. E eu faço aqui um parênteses, tem uma palestra, eu esqueci o nome dela, mas eu vou lembrar, que ela fala exatamente isso. Para que a gente possa copiar um modelo, a gente precisa ver esse modelo e conhecer esse modelo. E aí a importância da gente estudar Jesus, estudar a vida de Jesus, para que a gente possa entender e assim copiá-lo. Então, Jesus veio para ser o nosso modelo, para ser imitado, para ser copiado. E quando a gente tenta trabalhar nessa linha, a gente já começa a sentir uma paz interior inexplicável. Só de falar do Cristo eu já me sinto mais leve. Parece que quando a gente começa a imaginar Jesus, começa a ver aquela bondade, parece que aquilo é uma onda que vai acolhendo o nosso coração. Não sei vocês, mas eu já me sinto em paz. Não é verdade? Parece que nos dá uma vontade extra de ser melhor. E eu acho que é isso que ele vem tentar nos mostrar. E aí a gente lembra do The Chosen lá, e você vê aquilo, porque eu sou muito visual, né? Eu gosto de ver ali. Aí você começa a ver aquele personagem sendo interpretado, e às vezes em situações difíceis, e ele lá naquela serenidade, falando assim, ai meu Deus, um dia eu chegarei lá, né? Um dia eu vou ouvir essas coisas que ele está ouvindo e vou manter essa serenidade, né? Essa paz. Vou ali ajudar, vou dividir, vou repetir 1000 vezes a mesma coisa. Igual quantas vezes a gente ouve ele falando, eu já vos disse, eu já falei, vocês não estão ouvindo, né? Mas é isso. Eu quero tentar passar para vocês essa energia, esse amor que eu sinto quando eu falo de Jesus. E o Natal e o dezembro parece que floresce isso. E é importante que a gente carregue isso não só no Natal, não só em dezembro, mas o ano todo, todos os dias da nossa vida. É verdade, cara, você falando, pena que o pessoal não está te vendo, porque aí ficaria mais emocionado ainda. Eu lembrei do Vinde a mim, né? O convite que ele faz toda hora, né? Vinde a mim, você na condição que você tiver, né? Exato. Feliz, triste, com dor, né? Sem dor, não importa, vinde a mim, né? E ele sabe que esse vinde a mim, você vai ter que tomar iniciativa. Ele está de braços abertos ali, né?
E é isso que a doutrina espírita nos estimula a fazer, né? A buscar o conhecimento, mas não só o conhecimento por si só, mas através desse conhecimento e através da convicção que esse conhecimento nos faz ter, aplicar na nossa vida de modo diferente, fazer como a Cá falou, viver melhor, ser feliz. Ah, mas eu estou com uma doença. Cara, está na mão de Deus. Ele é pai, né? Ele não vai dar para você um fardo maior que você possa carregar, né? Mas e se eu morrer? Terminou a jornada, vai para o plano espiritual, daqui a um pouco volta de novo, né? Então, essa fé raciocinada e coerente, né? Que dá para a gente uma expressão que eu gosto muito, que está na obra espírita, que é a maturidade do senso moral. A gente vai trabalhando as nossas imperfeições, perdão, desenvolvendo o nosso lado bom, que é o tesouro que a gente não perde, mas com madurez, não mais infantilmente, né, cometendo erros bobos, assim, mas sabendo, tropeçando, se erguendo rapidamente. Isso que a Carol falou do Cristo, né, está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem quiser dar uma olhada lá, Kardec faz um comentário a esse modelo e guia, cuja resposta é Jesus, que é a resposta mais curta das questões do Livro dos Espíritos, e vale a pena a gente sintetizar. É bom também saber, pessoal, e a gente sempre destaca, e Kardec deixou isso muito claro, quando ele estava compilando, reunindo as informações, que a doutrina espírita não era dele, era dos espíritos, né? Por isso que doutrina dos espíritos. E quem coordenava todo esse trabalho era o próprio Cristo, né? Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental que a gente comentou com vocês, o livro, nós vamos encontrar ali 2 introduções. Normalmente o livro tem uma só, né? Que é uma introdução à obra que você vai ler, uma apresentação à obra. No Livro dos Espíritos tem essa introdução ao livro, que chama-se Prolegômenos, assinada por muitos espíritos, entre eles o próprio Cristo, que ali ele está como espírito de verdade, mas ali a gente vai encontrar São Luís, São João, São Vicente de Paula, né, Swedenborg, Platão, Sócrates, né, e o próprio Cristo, que assina uma mensagem muito bonita que vale a pena a gente ler em casa com calma, né, parágrafo por parágrafo, né. Mas antes disso tem uma introdução ao estudo da doutrina. Olha que interessante, a preocupação de Kardec como educador, de antes de fazer uma introdução à obra, fazer uma introdução à doutrina espírita, né? Que era uma coisa mais ampla. E o primeiro parágrafo é curtinho, eu vou ler para vocês aqui, dá a impressão, descrita pelo próprio Jesus, né, a respeito do espiritismo, né? É como se ele estivesse falando para a gente o seguinte: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza de linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Então, cuidado que Kardec, os espíritos superiores e o próprio espírito de verdade tiveram com o uso das palavras, né? Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo, tem acepção bem definida, à época e agora também, né? Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, seria multiplicar as causas, já muito numerosas, da anfibologia, né? O que é anfibologia? Essa ambiguidade do sentido que as palavras apresentam para uma construção sintática, né? Então, isso é rico em todos os idiomas, então nós temos ter cuidado, porque uma mesma palavra ela tem vários significados, né? Com efeito, continua dizendo, né, Kardec e os espíritos superiores, o espiritualismo é o oposto do materialismo. É isso que o espiritismo e a mensagem moral do Cristo vem combater. O materialismo aqui traduzindo-se como principalmente vícios e imperfeições do espírito também, né? Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. E Kardec vai deixar claro isso, que antes de tornar uma pessoa adepta ao espiritismo, à doutrina espírita, ela tem que ser espiritualista, ou seja, acreditar em Deus, né? Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos nos referir os termos espírita e espiritismo. Espírita é o adepto do espiritismo, espiritismo a doutrina, né? Cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo
apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando o vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, finaliza Kardec, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Né? Essa palavra pegou mais na Europa do que no Brasil, né? Mas, no fim, a palavra mais comum do adepto, ou daquele que professa a crença nos fundamentos espíritas, é o espírita. Né? O espiritista não pegou muito, não, mas isso não tem problema. Então é isso, a gente destaca aqui nesse começo, é o estudo que o espiritismo vai fazer dessas relações entre o mundo corporal, onde nós estamos encarnados, né, cara? Sim. E o mundo espiritual, que essas relações são constantes, a começar pelo nosso anjo da guarda, que é um espírito designado por Deus para estar conosco nessa caminhada, e nós não podemos prescindir dessa ferramenta, né, cara? Com certeza. E o Cristo já dizia, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai, que é o que o Espiritismo vem nos dizer aqui, né? Que o próprio Miguel acabou de ler para a gente do Livro dos Espíritos, quando ele vai falando dessa questão de entender que existe algo além, algo maior, e aí ele vai explicando ali e criando essas novas terminologias. E é interessante também que eu separei para a gente hoje uma mensagem do Emmanuel e que vem a ver também com essa questão de fazer essas interpretações quando ele traz a mensagem aqui. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Essa mensagem está em Lucas 2,14. E o Emmanuel vai fazer um comentário e ela tem a ver com o Natal, e ele vai fazer definindo aqui melhor, quando ele fala, né, que o cântico das legiões angélicas na noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao mestre nascente. E ele vai falar, né, o louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. E aí ele vai fazendo, dando significado para a mensagem que a gente falou acima, quando ele diz assim: glória a Deus nas alturas, significando o imperativo da nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia em todas as criaturas. E ele vem e nos diz ainda, boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. E aí Emmanuel vai dizer, o Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes aos que anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste, que surge na manjedoura, temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes para a revelação do bem universal. Dante exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo, lama para conquistas sanguinolentas. Agora, porém, é um coração armado de amor. Olha que interessante quando ele faz essa diferenciação, né, das lutas sangrentas, e quando vem Jesus com o coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Canaã. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, toda a vida não desampara a multidão na praça pública.
exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo não menospreza Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto não ouvida Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representa o Pai na terra. O cristão no mundo é o Cristo da vida, dentro da vida. Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Essa mensagem é de Emmanuel e está no livro Antologia Mediúnica do Natal. E essa mensagem ela é um resumo de tudo que Jesus veio nos ensinar. E ele, como se diz, ele compilou tudo na mensagem, né, do glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. E o mais lindo dessa mensagem, que eu até comentei com o Miguel, é o quê? É que ele traz a passagem do Cristo por várias situações mundanas, seja com os discípulos, seja com a multidão, seja com os mais afortunados, sejam com os mais ricos, sejam com os que erravam mais, erravam menos, não importa, mostra que o Cristo está disponível para todos. Independente do que você fez até agora, Jesus está disponível para te levar para um caminho diferente. Basta a gente aceitar. E é o que ele fala aqui, né? No final, quando ele diz, né? Já podes ouvir a mensagem, recorda a boa vontade para com todas as criaturas. E aí eu já lembro daquela mensagem que a gente comentava da cena do The Chosen, quando Jesus fala na mesa com os discípulos, né? Que ele fala dos seus ensinamentos, que ele diz, né? Que espera que eles os amem assim como ele os amou. E ele vai difundir o seu amor e o nosso amor uns com os outros. Então, o que ele quer dizer? Ame a todos assim como eu também vos amo. Né? E ele não faz distinção só aos discípulos, mas ele fala a todos, né? A todos que estão aqui sobre essa terra, encarnados, desencarnados e todo o orbe, porque a gente sabe a grandiosidade que Jesus é, né? Então, quando ele fala, ame como eu vos amo, não se limita, vou amar, igual a gente, vou amar aqui a minha família. Não, não é isso que Jesus quer. Vou amar aqui os meus companheiros da igreja, ou só os meus companheiros do centro. Não, Jesus diz, amai a todos assim como eu também vos amei, né? Acho que isso é uma coisa que pega, né, Miguel? Toda vez que eu vejo a menção ao cego Bartimeu, eu lembro da cara. Não sei porque, acho que eu ouvi uma palestra dela, nunca tinha ouvido falar do cego Bartimeu. Né? E aqui está o cego esquecido, mas eu não esqueço mais, que eu lembro da Carol, e aí eu vou lá ver o que é esse cego Bartimeu. Mas a mensagem de Jesus é isso, pessoal. Ela tem vários significados e cada um, né, vai entender do seu jeito. Por quê? Porque vai despertar em nós um sentimento. Exato. Na Cá é um, em mim é outro, no Cacá é outro, em você que está nos ouvindo é outro, não importa. Importa que a gente trabalhe esse sentimento e entenda qual é o propósito desse ensinamento. Né? Uma das coisas que eu vejo, né, nessa mensagem de Emmanuel a respeito do Cristo é do trabalho em grupo, né? O conhecimento é individual, o progresso é individual, mas nós necessitamos uns dos outros. Olha o papel da família, né, Cá? Sim. Olha o papel do trabalho, das empresas, né? Então a gente aprende nessa etapa evolutiva que todos nós estamos, segundo o Espiritismo, espíritos inferiores, nós necessitamos uns dos outros, né? O que eu tenho eu repasso para o outro repassa para mim, a gente vai caminhando em direção a Deus, né? Então o destaque que a gente faz é isso, né? Nós vamos ver no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é toda a parte moral do ensino de Jesus, a preocupação dele transmitir esse código divino, né?
Ele mesmo destaca isso ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a preocupação porque é nesse terreno, é nesse código moral, onde todos os cultos se unem. Então, não importa se a pessoa professa essa ou aquela crença, aquela fé, mas no ensino moral todas estão concordes e todas vão poder trabalhar juntos, né? E o que fala o ensino moral de Jesus, né? É a regra do proceder na vida, seja aqui na vida material, na vida espiritual, abrangendo todas as circunstâncias, tanto da vida privada quanto da vida pública. A gente às vezes não entende isso. Não, eu vou estudar religião só lá no meu grupo, na minha igreja. Não, todas as circunstâncias, até para aquela pessoa que não frequenta nada. O ensino moral de Jesus serve para ela. Por isso que a gente vem insistindo, vem destacando, né, que as famílias têm que trabalhar isso, os grupos têm que trabalhar a parte moral. Sim. No passado, na minha geração, as crianças chegavam um pouco mais moralizadas na escola, o que facilitava o trabalho dos professores, né? Hoje a gente vê que não há tanta essa preocupação das famílias, né, naquela educação rígida da parte moral, né, de ter o professor, de ter o mestre como um segundo pai, uma segunda mãe, né? E muitas vezes falta o respeito necessário, o que dificulta até a transmissão do conhecimento. Nós terceirizamos, em linhas gerais, vamos assim, a grosso modo, a educação moral dos nossos filhos, dos nossos pequenos. E não, se Deus coloca na nossa família, né, é para a nossa educação. Eu sempre comento, às vezes eu estou viajando e participo de reuniões espíritas públicas em outras cidades, né, e vejo, está lá o pai, a mãe e 2 crianças participando de uma reunião pública. Eu destaco que as reuniões familiares são extremamente importantes. O Evangelho no lar, com todos, é extremamente importante, porque ali é o verdadeiro educandário. Porque os pais conhecem os filhos e os filhos conhecem os pais. E muitas vezes uma criança de 5, 6 anos, ela vai dar uma contribuição muito grande para aquele grupo, né, independente da sua faixa etária, física, carnal. Tem um exemplo muito bonito, e a gente sempre cita da Revista Espírita, o lar de uma família espírita. Bota lá na Kardecpedia, que é esse aplicativo gratuito, que a pessoa pode baixar no seu celular, no seu computador, todas as obras de Allan Kardec, bota lá no busca, o lar de uma família espírita. Como o pai educa a sua família, sabendo que a morte dele está próxima, como que essa família lida com isso, como uma criança de 5, 6 anos, uma menina, ela lida com a falta física do pai, mas não sentindo a ausência espiritual do pai. Olha que coisa linda, uma família que se reúne toda semana e tem lá a cadeira dele, vem a comunicação através do filho mais velho e da própria esposa. Olha que coisa boa, mostrando que essa comunicação, como a gente comentou no início do programa, ela não cessa, né, cara? É verdade. E isso é muito interessante, né? Porque a gente sabe que dentro da família, não só dentro da família, mas da nossa vida como um todo, cada um de nós somos exemplos, né? E aqueles que estão ao nosso redor, principalmente em função de pai e mãe, a gente sabe que pai e mãe é exemplo dos filhos, e os filhos vão seguir esse exemplo. Então, como é que a gente quer que o nosso filho seja calmo, tranquilo e amoroso se nós somos explosivos, raivosos e falamos coisas desnecessárias? Como é que a gente vai cobrar dele não fazer assim, se é a forma com que a gente faz? E como é que a gente vai querer que o nosso filho seja mais espiritualizado se nós não trazemos a mensagem de Jesus para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para o nosso lar? Se nós não paramos uns minutos na hora de dormir, na hora de acordar com o nosso filho para falar, vem filho, vamos fazer a nossa oração matinal. Vamos fazer a nossa oração antes de dormir. Vamos entender aqui e ajudando essas crianças a pautarem as suas escolhas e o seu comportamento também naquilo que a gente entende como importante, que é o desenvolvimento moral, que é o que Jesus vem nos exemplificar todos os dias. E Jesus também, a gente vê que em várias passagens ele diz que ele estava muito envolto às crianças, né? E ele dizia, deixai vir a mim as criancinhas, porque elas vêm com essa pureza inicial, onde os nossos erros do passado ainda não estão aparentes para ter a oportunidade de aprender. Por isso que ele fala, né, deixar vir a mim, para que elas já possam ter a base
desse entendimento e desse conhecimento, para quando elas chegarem na fase mais adolescente, mais adulta, elas tenham esse paradigma a ser seguido. E é muito interessante isso. É verdade. E pelo lado espiritual, a gente vê que é uma fase maleável, né, do próprio espírito. Sim. Porque o corpo ainda não dá condição para que ele se expresse plenamente, né? E é a fase que tem que se trabalhar, principalmente a parte moral. Porque depois vai chegar um momento que esse espírito vai se manifestar como ele é, a bagagem que ele traz. Mas se teve esse preparo, essa orientação, né, cara? Fantástico, né? Pessoal, agora nós vamos passar para a reflexão espírita do nosso querido José Antônio Vieira de Paula, que traz um tema fantástico em relação aos trabalhadores da última hora. Olá, amigos. Hoje nós vamos trabalhar a parábola de Jesus sobre os trabalhadores da última hora. Caminhando com os apóstolos, eles comentavam com Jesus que haviam deixado a casa, deixado família, tudo para segui-lo. E Jesus fala das recompensas que eles terão no reino dos céus e logo começa então a comentar, a fazer essa parábola muito interessante, que cabe muitos raciocínios, e nós vamos tentar refletir aqui com todos vocês. Ele conta que um pai de família, logo no alvorecer, logo no amanhecer, ele sai para contratar trabalhadores para a vinha. Então Jesus está fazendo uma referência muito clara à vida na terra e à sua tarefa, a tarefa da evangelização da terra. Então ele diz que logo na primeira hora ele já começa a contratar e faz um acerto com aquelas pessoas que não estavam ocupadas, dizendo: olha, vocês trabalham na vinha e eu vou pagar para vocês o valor de uma diária, que eles chamam jornal, né? Então, e os trabalhadores são chamados de jornaleiros, que é um denário. O denário é uma moeda que tinha romana e grega naquela época que circulava. Vamos pagar um denário. Só que Jesus diz que aquele pai de família, então ele fala que é um pai. Ele está falando de Deus, de um trabalho para o mundo divino, um trabalho superior, onde as pessoas estão sendo convidadas para trabalhar. Então veja, ele vai encontrar pessoas que estão desocupadas, sendo convidadas para trabalhar na hora primeira, na hora terceira, que significa o quê? 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, é a hora nona. Na hora, então ele vai de 3 em 3 horas, ele vai contando, né? Até chegar na penúltima hora do dia, que seria às 6 da tarde, é a última hora, 5 da tarde, a 1/10 hora. Ele ainda está convidando pessoas para trabalhar na vinha. Então Jesus conta nessa parábola que quando termina a tarefa, ele pede para o seu coordenador, tem traduções que chamam de mordomo, para fazer o pagamento daquelas pessoas, começando pelos últimos, que começaram a trabalhar na última hora, e dando a eles o mesmo valor que foi prometido para aqueles que começaram a trabalhar na primeira hora. Então daí, quando aquelas pessoas teoricamente estariam na fila aguardando receber, eles começam a pensar de Jesus que vão receber mais do que o que foi combinado. Por quê? Porque se quem trabalhou só uma hora, na última hora, está recebendo um denário, o mesmo valor que foi combinado com eles, talvez o dono da vinha pague para eles as 11 horas de serviço, as 12 horas de serviço que eles trabalharam. Mas não é o que acontece. Jesus diz que quando chegam os primeiros que chegaram, receberam um denário, e eles ficaram magoados, se sentiram injustiçados e começaram a comentar entre si. E disse Jesus que o pai de família, aquele que está contratado os trabalhadores, fala: por que vocês estão revoltados? Eu não estou sendo justo com vocês? Eu não combinei com vocês que pagaria um denário pelo trabalho de vocês? Vocês estão nervosos, irritados porque eu estou sendo bom para com os últimos? Então aí já entra o primeiro raciocínio para essa nossa análise dessa parábola. Jesus já coloca o Deus justo e bom. Então justo é aquilo que é o que cada um conforme a sua obra. O trabalho foi de um dia para um denário. Bom, quer dizer, ele vai dar além do que a pessoa merece, desde que faça o seu trabalho bem feito. Então Jesus já está mostrando ali o mesmo Deus que ele nos apresenta na parábola do filho pródigo, quando ele cuida de um filho que tinha
tinha sido perdido e foi reencontrado, mas um que não saiu de casa fica revoltado porque o pai não fez a festa que fez para o filho que foi encontrado. É a mesma mágoa, a mesma inveja, o mesmo sentimento. E tem pessoas, mesmo espíritas, que quando vão analisar essa parábola focam muito em cima da mágoa dessas pessoas, mas nós não vamos focar aqui. Nós vamos focar na tarefa. Porque Jesus, ele está falando de uma grande tarefa. E Jesus está falando ali que o dono daquela vinha, daquelas terras, está contratando as pessoas desocupadas. Ele não está falando daquelas pessoas que ele convocou para o trabalho aqui na terra, que foram os profetas, os patriarcas, as pessoas com quem ele pôde contar. Ele está falando de pessoas com quem ele nem sabe se pode contar. Imagine que quando Jesus escolheu o povo hebreu para trazer essa tarefa à terra, ele apresenta essa proposta de que eles ajudem a sedimentação da crença num Deus único. E 2000 anos depois ele chega e o pessoal está matando profetas e ainda vão crucificá-lo. Veja pessoas que ele convidou para as primeiras horas, o que estão fazendo da tarefa na vinha, fazendo um trabalho muito negativo, se comprometendo. Então nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e descobrimos que Allan Kardec, no capítulo 20, ele selecionou 4 mensagens para analisar os trabalhadores da vinha. A primeira mensagem, então eu peço licença para você, a primeira mensagem é de Constantino, um espírito protetor, a segunda é de Henri Heine, a terceira é de Erasto e a quarta é do Espírito da Verdade. Então nós temos 4 mensagens e eu vou escolher apenas algumas frases de cada um. Por exemplo, Constantino escolhia a seguinte frase: bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois os trabalhadores da última hora, empregai bem esta hora que vos resta. Então você veja bem, nesta mensagem que Allan Kardec escolheu, Constantino já está dizendo que desses trabalhadores, que são muitos, em várias épocas da humanidade, nós já estamos na última hora e cabe ao advento do Consolador prometido, aqueles que se tornam adeptos do Espiritismo, os que estão sendo convidados para trabalhar na última hora. E Constantino está dizendo, empregai bem esta hora. Por quê? Porque no final da parábola Jesus diz assim, são muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós vamos analisar isso na próxima reflexão, logo na sequência. Henri Heine faz uma reflexão muito bonita, muito interessante, onde ele coloca dados para nós, que eu vou apresentar para vocês e vocês vão entender. Os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés, todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso através dos séculos, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, antes de Jesus, lá Sócrates, lá naquela época, os filósofos, e por fim chegam os trabalhadores da última hora, porque estava nascendo o Espiritismo. Essa mensagem foi em 1863, quer dizer, chegando naquele momento, por fim, os espíritas. Muitos dos antigos, então olha aqui o que esse espírito Henri Heine nos apresenta de informação. Aqueles apóstolos, aqueles profetas, muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Quer dizer, eles continuam. Mais de um patriarca, ouça essa informação, gente, mais de um patriarca. Quem que é patriarca? Abraão, Isaac, Jacó, aquela 2000 anos antes de Jesus, 1800 anos antes de Jesus, mais de um profeta. Elias reencarnou como João Batista e está ali na época do Espírito da Verdade. Diz Jesus que ele queria restaurar tudo. Está ali, está reencarnado ou cuidando de todo aquele processo da falange do Consolador. Mais de um discípulo do Cristo se encontram entre vós. Então aqueles trabalhadores da primeira hora, na verdade, com quem Jesus pôde contar, não aquele que ele foi convidado porque não estava fazendo nada, mas com quem Jesus contava, continuam trabalhando, reencarnam de tempos em tempos para ajudar a evolução da Terra. Como é que surge a reforma protestante, se não reencarnando espíritos comprometidos com a renovação de uma igreja? É assim que é o processo
da evolução, nós fomos dar continuidade a essa mensagem do Henri, quando ele diz assim: só que esses espíritos eles ressurgem mais esclarecidos. É interessante, porque a gente sabe que João Batista, por exemplo, era o Elias, mas a personalidade, a firmeza, a têmpera dos dois é a mesma, mas é uma época diferente, eles já pensam diferentes. E aqui ele está dizendo que na época do advento do Espiritismo eles já estão mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais no começo de uma obra, nos fundamentos, mas na cúpula da obra, que é o finalmente, que é na doutrina espírita, que é o advento do Consolador. E reiniciam a luta, então, já bem mais amadurecidos pela experiência, fazendo com que a obra avance muito mais rapidamente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. A mensagem de Erasto, ela diz assim, é chegada a hora em que deveis sacrificar, é para nós agora, os espíritas, é chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, vossos trabalhos, vossas futilidades, para a propagação da mensagem. Ide e pregai. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não fortificará, não produzirá, senão com os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai, armem-se de decisão e coragem. Isso diz Erasto. E aí vem o Espírito da Verdade e assina uma mensagem. São só 4 mensagens nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obreiros do Senhor, falando dos trabalhadores da última hora. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Está falando da hora dos trabalhadores da última hora. Felizes os que tiverem trabalhado com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Por que o Espírito da Verdade iria dizer-nos àqueles que iríamos aceitar o convite da última hora para a gente trabalhar com desinteresse? Porque esse é um dos maiores obstáculos da luta do trabalhador da última hora. Por isso o capítulo seguinte, poucos os escolhidos, embora muitos chamados, é um capítulo muito importante, porque as quedas morais de quantos vieram à Terra para participar dessa convocação e que não deram conta da sua tarefa é tão grande que cabe-nos então uma outra análise que ficará para a nossa próxima reflexão. E diz o Espírito da Verdade: felizes os que tiverem trabalhado com desinteresse, movidos pela caridade, e felizes os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços. Nós sabemos que o grande trabalho do emissário do Cristo na Terra, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, foi a unificação. Foi unificar o movimento espírita, porque a tendência de cisão, de divisão, sempre foi muito grande por causa do personalismo das criaturas humanas. Então diz o Espírito da Verdade: desinteresse, caridade e unificação. E a gente foi encontrar no Dr. Bezerra esse trabalho da unificação se consolidando e sustentando o que hoje é para nós um espiritismo viçoso, bonito, gostoso de se ver, nessa unificação que se encontra em todo o país e em todo o mundo. Principalmente a gente vê hoje nessas lives, quando a gente vê pessoas de vários países falando ao mesmo tempo a mesma linguagem, a linguagem da doutrina consoladora dos Espíritos. E encerramos então dizendo, nessa reflexão, diz o Espírito da Verdade: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então vamos compreender que quando Jesus está propondo essa parábola, ele está dizendo que há etapas, mas que todos estão sendo convidados e serão em todas as etapas, e todos farão jus ao seu salário, desde que deem a sua cota de serviço com caridade, desinteresse, esforço, suor, como diz Constantino, como diz Erasto, e se dediquem a essa obra monumental que é do Cristo, mas que nos concede a bênção de podermos participar. Tanto que numa das mensagens, nós vamos refletir sobre ela no próximo programa, diz: ide e agradecei a Deus vocês terem sido convidados. Até o nosso próximo encontro.
Aí, pessoal, que bela reflexão do nosso querido José Antônio, ele sempre pontual, sempre abrangente, caridoso, né, fraterno nos seus comentários, analisando uma passagem de Jesus muito bonita, né? O nosso rádio ouvinte Lídio, ele aqui de Londrina, ligou pra gente aqui de uma dúvida, né, Cá? Isso. A respeito de uma situação, e a gente vai fechar o nosso programa comentando, né, que tá tudo na mão de Deus. Tudo, né? Quando a gente fala Deus, fala do nosso anjo guardião, dos espíritos familiares que nos acompanham também, e eles nos amparam tanto no plano material quanto no plano espiritual, né, cara? Exatamente, e é interessante que a gente vê que a espiritualidade, ela está sempre trabalhando por nós e ao nosso favor. Então, muitas vezes, quando a gente está conectado, quando a gente está em sintonia, e aí a gente está passando por algum problema, algum problema de saúde no corpo material, além dos nossos tratamentos materiais, a gente sabe que a espiritualidade também trabalha no nosso espiritual. Para que, como a gente sempre fala, para que a cura ela seja completa, né? Porque a gente viu ali no começo, quando ele fala da cura da essência. Porque nós precisamos trabalhar os dois lados, tanto o espiritual quanto o material. E não tenhamos dúvida que Deus, que a espiritualidade maior, está cuidando de cada um de nós. E muito provável que nos nossos momentos de maiores necessidades, eles estão conosco e estão atuando, né? Através do nosso amor, através das nossas conexões. Quando nós nos conectamos com eles, eles conseguem atuar, né? No nosso campo espiritual, nos fortalecendo, nos ajudando a passar pelas nossas dificuldades. Lembrando, pessoal, que o espírito não necessita do descanso como o corpo físico, né? Então, quando a gente está nos momentos de repouso do sono físico, claro, os amigos espirituais estão trabalhando o nosso corpo espiritual, cuja melhoria vai refletir no corpo físico, sem dúvida alguma, né, Cá? Exatamente. Chegamos ao final do nosso programa. Deixamos aqui então o nosso abraço, né, a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos ouvem. Deixamos o nosso carinho e aquele nosso sentimento e aquela mensagem final, né, que tragamos, né, que podemos trazer nessa nossa noite de Natal, que é a mensagem que a gente falou, o convidado ilustre e especial. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o nosso formato do Natal material e esquecemos do convidado especial, do aniversariante do dia. Então, que possamos, neste momento também, não só neste momento, mas em todos, trazer através da oração, buscar Jesus, buscar o seu exemplo e buscar o seu amor. É o que eu desejo a todos. Isso aí, Cá. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.